Os conselheiros federais da OAB aprovaram o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal contra o inteiro teor da Lei Federal número 12.101 de 2009. Essa lei dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos necessários para a concessão de isenção de contribuições para a Seguridade Social. A proposta foi aprovada por unanimidade. Para os conselheiros, a lei que define as instituições beneficentes e regula os procedimentos de isenção é inconstitucional. A norma exige, por exemplo, que para ser considerada beneficente, a entidade de saúde deve fazer pelo menos 60% dos atendimentos por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Determinação ilegal, segundo o relator. O pedido da seccional de Minas Gerais guarda pertinência, considerando-se que a Ordem do Advogado do Brasil é o principal conselho de classe do país e, como detentora de privilegiado conhecimento jurídico, deve cumprir seu papel social, não apenas atendendo aos interesses de seus profissionais, mas também da sociedade como um todo, cabendo às leis viciadas por inconstitucionalidade, como é o caso, e não por outra razão, o artigo 44, inciso 2 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece como uma das finalidades da Ordem defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito e os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Portanto, diante da inconstitucionalidade apresentada pela Lei 12.101, que regula a matéria reservada à lei complementar, abalando a segurança jurídica, é necessário que o Conselho Federal da OAB intervenha em favor das entidades beneficentes que prestem serviço essencial à sociedade e mova ação direta de inconstitucionalidade. Outros conselheiros também se manifestaram. Essa legislação ela veio a criar uma alteração profunda no sistema de assistência social do país. Então, a regra era de que essas entidades assistenciais estariam imunes ou isentas, que é uma forma da imunidade, em relação às contribuições previdenciárias. E isso era uma tradição no direito brasileiro, porque a Seguridade Social ela é compromisso de toda a sociedade brasileira. E as entidades que prestam atividade de filantropia estavam isentas dessas contribuições previdenciárias justamente para desenvolver as atividades de filantropia. E pela nova lei, o Estado vai designar 60% das vagas das entidades que serão ocupadas por pessoas indicadas pelo Estado. Isso vai, evidentemente, refletir enormemente nas atividades filantrópicas que são desenvolvidas no país. E eu fico a perguntar, senhor presidente, como é que a associação das APAES pode atender, conforme esse dispositivo de lei, de forma universal, atender 60%, isso está no dispositivo da lei, atender 60% da sua capacidade indicada por um conselho municipal. E aí vem a indagação. A APAE, senhor presidente, eu estou colocando pontualmente, mas outras instituições estão com o mesmo problema. A APAE cuida de autista e de síndrome de Down. É a primeira porta de um pai ou de uma mãe quando toma conhecimento de que o seu filho tem uma síndrome. E já ouvi relatos, senhor presidente, que se não fosse a APAE, o chão sairia. E isso para a classe média. Imagine para uma classe pobre, senhor presidente. O que impede dessa criança ser jogada no lixo? São as APAES, senhor presidente. E como é que as APAES vão atender 60% indicado por um político? A APAE vai ser obrigada a atender drogado, craqueiro, cachaceiro, porque é isso que está na lei. Esses são vários tópicos que estão nessa lei. Agora, o ponto, essa é a parte política, senhor presidente. Agora, a parte jurídica, e o nobre relator pontuou muito bem, é que o artigo 55 da Lei 8.212, aqui trata da contribuição do INSS, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E o que o governo fez? O governo foi e editou outra regra, passando por cima do que foi decidido pelo Supremo. E isso por quê? Porque existem as ONGs, as filantropias,
ela jogou uma tarrafa muito grande e com malha muito fina, senhor presidente. Isso está prejudicando a assistência social no país. E o que se pede, e eu falo de cadeira, pela assessoria que já dou a essas instituições, senhor presidente, é que se realmente tome providências contra essa incondicionalidade. Está cada vez mais difícil que essas entidades consigam sobreviver diante da ganância arrecadatória do governo federal. Quando se passa uma fiscalização nessas entidades, são milhões que são retirados desses hospitais, que são hoje o braço direito da saúde pública do Estado. O setor filantrópico hoje representa o braço direito naqueles hospitais em que não tem condições de sobrevivência. Então, e que atende à pobreza desse país. Os hospitais filantrópicos hoje atendem à pobreza desse país. Onde os hospitais privados não querem receber doentes terminais, estão ali as entidades filantrópicas, Santas Casas a receber, com um valor ínfimo pago pelo governo federal. Resultado: como o assunto já havia sido discutido na Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, a ação segue direto para o Supremo Tribunal Federal. A matéria está plenamente debatida, não há divergência, fica então aprovada a propositura da ADIM ou da DI nos termos do voto do relator, a quem agradeço muito.